Podcast Alesf, série Reforma Administrativa. O que esperar? Com a análise de José Américo da Costa Júnior, presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Olá, eu sou José Américo, procurador do Ministério Público de Contas dos municípios do estado de Goiás, que atua perante o TCM de Goiás, e também presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, AMPICOM, a quem represento agora neste podcast da ALESF, Associação dos Consultores e Advogados do Senado Federal. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma enorme satisfação em falar nesse podcast, falar um pouco sobre o tema da reforma administrativa, atualmente veiculada na PEC 32, proposta pelo Poder Executivo Federal. Essa PEC, ela veicula uma série de alterações jurídicas na regulamentação do funcionalismo e na forma de ingresso de novos servidores na administração pública. Por isso, a relevância do tema é inequívoca, porque mexe com toda a estrutura atualmente existente do funcionalismo para a prestação dos serviços públicos à sociedade. Em virtude disso, me parece que o momento não é dos mais oportunos para tão extensa revisitação de institutos jurídicos já consolidados no tratamento da relação de servidores públicos com o Estado brasileiro. Claro, é evidente que toda discussão, toda reforma, ela pode ser benéfica à sociedade, pode ser benéfica inclusive aos servidores públicos. Porém, no contexto da pandemia, em que o distanciamento social e as diversas barreiras de relacionamento impõem uma natural dificuldade para uma discussão mais plural desses temas, pode ser que levar adiante essa discussão nesse contexto se mostre algo assodado, algo prematuro, sem o devido amadurecimento acerca de cada novidade, cada instituto novo que venha a se propor nessa alteração legislativa. É fundamental deixar claro que toda e qualquer reforma do funcionalismo público brasileiro, ela deve vir em benefício da sociedade e estar de acordo com parâmetros técnicos e científicos adequados de discussão acerca dos vínculos jurídicos que são formados pelos servidores com a administração pública. Nesse sentido, a PEC 32 ela não apresenta um diagnóstico da administração pública brasileira que seja convincente de que a proposta normativa nela contida é suficiente para dar conta de eventuais deficiências na prestação do serviço público. Em verdade, o foco principal da PEC 32 vem a ser flexibilização de vínculos e também diminuição dos gastos com o funcionalismo público em geral, por considerar o Poder Executivo, na sua justificativa, que o Estado brasileiro gasta muito e tem muitos servidores públicos, estaria inchado, quando, em verdade, esses critérios, tanto do gasto quanto numérico, quantitativo de servidores, no Brasil, quando comparados aos parâmetros internacionais, tal pressuposto inserido na PEC 32, ele não se confirma, porque tanto em relação aos gastos dos países da América Latina, quanto aos países componentes da OCDE, o Brasil não apresenta nenhum tipo de excesso, figurando na média da América Latina e figurando abaixo da média da OCDE. E a mesma coisa se repete quanto ao quantitativo de servidores públicos.
O fato é que precisamos de um diagnóstico preciso das deficiências estruturais do serviço público brasileiro, primeiramente em quantitativos por cada setor de prestação de serviço público e em seguida de recursos públicos. E recursos públicos, eles podem ser obtidos para aperfeiçoar a prestação dos serviços já existentes. Tem que ser priorizada a redefinição das prioridades orçamentárias brasileiras. Hoje em dia há um excessivo custo com renúncias e subsídios fiscais que poderiam recompor o orçamento público e dar um novo parâmetro para fins de gastos com funcionalismo público e equilibrar as contas públicas também do Estado brasileiro. Não se deve interditar o debate. Na verdade, todo debate é importante. No entanto, uma reforma administrativa que interessa à sociedade passa pela necessidade de fortalecimento do serviço público e fortalecimento também dos servidores públicos que entregam os bens e serviços à sociedade. Fragilizar essas relações, fragilizar esses vínculos. E aqui não falo só da estabilidade, aqui eu falo em geral, diminuir o quantitativo de servidores sem um diagnóstico preciso e exato da necessidade de quantitativo físico de servidores, isso pode se mostrar prejudicial ao serviço público e à sociedade. Portanto, todo e qualquer ponto que venha a ser discutido acerca de alteração da conformação jurídica do funcionalismo público brasileiro deve ser pensado com o intuito de prover mais serviços e prover mais segurança na relação entre o servidor público e o Estado e na entrega de bens e serviços à população. Portanto, essas são as considerações nesse tempo que me foi ofertado e agradeço a oportunidade. Podcast Alesf.